imagino do céu, mas o que é preciso para estar no céu, né? Porque muitas vezes a gente vê aquela situação assim, sou cristão, pronto, tá tudo certo, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto. O que é ser um cristão? O que precisa para ser um cristão? Será que é só falar eu sou cristão e pronto? Bom, pensando nisso, só uma noticiazinha, como o pastor sempre faz, né? Cuidado, gente, o número de Covid está realmente aumentando, tá? Então, só para a gente ficar um pouco mais atentos, hospitais de São Paulo já estão começando a ficar lotados. E característica diferente agora são as pessoas mais jovens, né? Dito isso, vamos começar, né? Estou vendo que o Samuel está por aí. Samuel, você pode fazer uma oração para a gente começar, por favor? Sim. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia, por essa oportunidade, ó Pai, pela aula que deveríamos ter agora, ó Pai, que o Senhor possa estar conduzindo a tudo isso. Que o Senhor possa estar abençoando a Sara, de forma, Senhor Deus, que ela possa estar trazendo, Senhor Deus, a sua mensagem, as suas lições, e assim que possamos aprender, ó Pai. Cuide desse dia, abençoe a nós, abençoe a todos os que estão aí ouvindo, assistindo, Pai do amor, essa lição, e que realmente possa ser bastante proveitosa na nossa vida. Tudo assim te agradecemos, ó Pai de amor, pelas suas bênçãos e por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então, o que é ser um cristão, né? Eu queria começar lendo aqui em Apocalipse 3, 2 versos só, para a gente começar a falar um pouquinho do que é ser cristão. Então, Apocalipse 3, eu vou ler os versos 20 e 21, tá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, ser cristão é almejar, em primeiro lugar, o céu e querer estar no trono com Cristo, ou pelo menos com Cristo no céu, né? E nisso a gente vê alguns passos. O primeiro passo é exatamente isso, é abrir as portas para Cristo, como ele mesmo diz, né? Lá em Apocalipse, quando João está escrevendo, Cristo que está dizendo que ele vem bater a porta. E quem abrir ou aceitar, ele vai estar no céu com Deus, junto com Cristo. Então, esse é o primeiro passo. Mas não é só isso que basta, né? Aceitar a Cristo, estar como a gente na nossa denominação, né? Fazer a sua profissão de fé, declarando que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, a gente tem clareza de tudo isso. Mas também exige da gente assumir o compromisso com Cristo, né? E realmente fazer de Cristo nosso Senhor e Salvador. Então, uma coisa que eu já queria chamar a atenção aí. Esse primeiro passo, que é aceitar a Cristo, abrir as portas para Cristo, é um tornar-se cristão. Mas isso faz da gente cristão? É igual a quando a gente fala assim, tornar-se cristão, ir lá na frente, fazer a sua profissão de fé, mostrar para todo mundo que aceitou a Cristo, é a mesma coisa que ser cristão? Então,
Exatamente, eu também não concordo que seja a mesma coisa, Ruth. Como só você está com a câmera aberta, você vai ser a minha referência. Então, ser cristão é muito diferente de tornar-se cristão. Ser cristão é aquela pessoa que recebeu a graça de Deus, né? Quando Deus realizou esse milagre na vida da pessoa, e sem essa graça de Deus é impossível a gente ser cristão. Deus nos escolhe, Deus nos toca e através do Espírito Santo Ele trabalha na nossa vida neste momento de aceitação e a gente se arrepende e crê em Jesus. Então, existem alguns passos que a gente precisa ir dando, né? E é mais ou menos comparável ao nascimento de uma criança. Quando a gente tem esse novo nascimento, as situações são completamente novas para a gente nessa nova vida cristã, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu estou na igreja, Deus é o Pai de todas as coisas, de todos, então, por tabela, eu sou cristão, né? Mas a gente tem alguns textos, e eu vou citar um só. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos, o capítulo 17, e a gente vai ver o verso 28. Se alguém abrir antes de mim e quiser ler, por favor, fique à vontade. Atos 17, 28. Pois nele... Pode ler, dona Rutinha. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quem é esse dele? Esse dele é Deus. Nós somos geração de Deus, nós somos criados por Deus, nós temos a mesma origem, né? Todos nós fomos criados por Deus. Mas a palavra de Deus também é muito clara, do mesmo jeito que a gente é geração de Deus, Deus faz uma diferença, ou ele faz uma distinção muito clara entre o que é gerado por ele, o que é descendência dele e dos filhos dele. Então, para Deus é muito claro que ele sabe e ele criou todas as coisas, mas ele tem um tratamento especial para os filhos dele. E recordando um pouquinho, quando Samuel deu a aula dele, né, da revelação, a revelação geral e a revelação especial, a revelação geral, Deus está fazendo para todo mundo, são as bênçãos comuns que a gente tem. Mas existe a bênção especial que é para aqueles escolhidos por Deus, que esses sim serão chamados filhos de Deus. E no texto de João, capítulo 1, dos versos 9 a 13, a gente vê exatamente essa escolha de Deus, tá? Então, João 9, João 1, de 9 a 13. A gente vê claramente aí o que João está escrevendo a respeito dessa escolha, né? Então, ele diz assim, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aí está muito claro de que todos somos descendência de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Deus deixa muito claro isso, João explica claramente isso, que quem é nascido da carne, do sangue ou da vontade do homem, pode não coincidir com a vontade de Deus e não ser chamado filho de Deus. Então aí a gente já vê 3 características dos filhos de Deus, né? Nasceram de Deus, como todos. Isso diferencia pouco os filhos dos não escolhidos, né? Mas aí vem a segunda coisa que está lá no verso 12. Creram em Deus e em Jesus, e receberam a Jesus. Então, essas são as 2 diferenças dessa descendência de Deus que torna parte dessa descendência filhos de Deus. Então, o tornar-se cristão não quer dizer que a pessoa é cristã de fato. Ser cristão é ser nascido de Deus, receber a Deus e a Jesus, crer em Deus e Jesus e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá? É claro que isso aí todo mundo já está bem letrado, vamos dizer assim, nessas condições que são claras, né? Mas aí eu queria ver também um pouquinho que quando a gente se torna filho de Deus ou se torna cristão, agora eu sou um cristão, eu vou ter pelo menos 2 situações principais aí que eu queria discorrer um pouquinho. A primeira são os privilégios que a gente tem sendo cristão. E depois, é claro, né, nem tudo é só maravilhas, mas não que a segunda parte não seja maravilha, ela deve ser maravilhosa também, que é a nossa responsabilidade como cristãos. Então, em relação aos privilégios, o maior privilégio que a gente tem é de ter esse relacionamento com Deus, porque Jesus mesmo colocou lá, quando eu li em Apocalipse, ele vai bater a porta. Quem abrir e o aceitar, vai para ele, para o reino dele. Vai reinar junto com ele, vai estar com ele no céu. Então, esse é o privilégio. É esse relacionamento com Cristo e com Deus. E nesse relacionamento a gente tem 3 características aí que a gente pode destacar também, né? Pode ser um relacionamento... E tem que ser, né? Um relacionamento íntimo, um relacionamento firme, e a gente vai ver essa firmeza no que ela se baseia, e um relacionamento seguro também, né? Então, relacionamento íntimo é como o relacionamento de pai e filho. Então, existe coisa mais íntima e melhor exemplo do que relacionamento de pai e filho para exemplificar o relacionamento nosso com Deus, né? Relacionamento de pai e filho é sempre as 1000 maravilhas? Deveria ser, né? Mas nem sempre é. E nesse relacionamento, para a gente fica muito claro, 2, vamos dizer assim, 2 versões de Deus. Antes, quando nós ainda não estávamos em Cristo, nós ainda não aceitamos a Cristo, não somos cristãos ainda. Às vezes a gente acha que o tornar-se cristão está mostrando que a gente é cristão, mas eu já falei antes, o tornar-se cristão é receber, aceitar a Jesus. E o ser cristão é pôr isso em prática, né? Então, antes... Deus
antes da gente se arrepender, antes da gente aceitar a Cristo, nós estávamos sobre uma condenação. Não aceitamos a Cristo, nós estávamos condenados. A partir do momento em que a gente é escolhido, a gente aceitou a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós aí estamos fazendo, mudando o nosso papel. Existe uma transformação aí. Então, nós estamos nos tornando filhos de Deus. Então, um ponto que eu achei, assim, muito bonito nisso. Antes, nós estávamos sobre a face de um juiz. Nós éramos condenados, estávamos com Deus como um juiz. Não que ele não continue sendo juiz. Mas agora, o nosso relacionamento com Deus não é mais com o juiz, e sim com o nosso Deus e Pai. Então, isso tem diferença? Muita diferença, né? Nós fomos justificados. Quem nos justificou? Cristo. Cristo, na sua morte, a gente já viu, e o pastor Alexandre já falou muitas vezes, né, da crucificação de Cristo, que foi a nossa justificação. Então, com esse ato, Cristo limpou a nossa vida e nos tornou justo. A partir da crucificação, da justificação feita por Cristo, nós somos olhados de maneira diferentes pelo Pai. Então, nós não somos mais aqueles condenados, agora nós somos os filhos eleitos de Deus, né? E com essa justificação, que Deus passa, então, de juiz para nosso Pai, tá? O outro privilégio que a gente tem, além de chamar Deus de Pai, é de podermos nos achegar a Ele como filhos, né? E isso, Cristo deu um exemplo lindíssimo para a gente, que é a oração do Pai Nosso. Quando os apóstolos dizem para Cristo que eles não sabiam como orar. E Cristo lá, depois, é claro que eu sei que vários sabem até de cor e salteado, mas depois deem uma olhadinha na oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, dos versos 7 a 13. Então, a nossa condição agora de filhos nos permite chegar a Deus e chamá-lo de Pai, e colocar as nossas necessidades diante dele. Aquela descendência de Deus, que não foi a descendência que se tornou filhos, vai ter esse privilégio de chamar Deus de Pai? Claro que não. Pode até chamar, mas Cristo mesmo diz, né? Vinde, escolhidos ou eleitos do meu Pai. Então, existe uma eleição e uma diferenciação, uma distinção entre essas duas descendências, né? A descendência que a gente pode chamar geral e a descendência escolhida que se tornou filhos de Deus, né? E essa união nossa com Cristo, ela nos permite compartilhar dessa intimidade com Deus, com o Pai, né? E, de fato, reconhecer Deus como nosso Pai, e Deus está nos reconhecendo como filhos também. E nisso é que nem relacionamento de pai e filho. O pai ama o filho está crescendo, ele está, muitas vezes, se tornando mais autoconfiante e, muitas vezes, pisa em lugar inadequado. Então, faz o que não deve. Qual que é a obrigação do pai? Corrigir esse filho. E Deus faz isso com a gente também. Então, e às vezes a gente fica meio revoltado, né, com algumas correções de Deus na nossa vida. Então, vamos pedir para alguém ler Provérbios 3:12. Como é que Deus nos corrige? E depois nós vamos abrir também alguém abre Provérbios 3:12. Alguém, por favor, em Hebreus 12. Aí nós vamos ler um trechinho. Hebreus 12, 5 e 6, e depois de 7 a 10.
Quem achou Provérbios 3:12, por favor, pode ler. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Isso. Então, Deus não está nos corrigindo à toa. Ele nos corrige por amor, para que a gente se torne cada vez mais próximos, mais íntimos dele, mais parecidos com Cristo, né? E Hebreus 12, 5 e 6 primeiro, depois de 7 a 10. Aliás, vamos ler de 5 a 10, vai? Mais lógico. Quem achou, por favor, pode ler. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele Acho que travou, Ruth. Acho que porque o Senhor corrige a quem ama. Estão me ouvindo? Agora sim, mas travou no começo da sua leitura. Aí caiu a conexão. Posso ler novamente do começo? Por favor, por favor. Então tá. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ótimo, exatamente. Então, como eu estava falando, a correção de Deus não é vã, é uma correção que vai estar baseada na transformação da nossa vida, para a santidade, né? Para estarmos separados para Ele e cada vez mais parecidos com Cristo. E assim como pais corrigem os filhos, e o texto é muito claro, né? Nenhum pai vai corrigir o filho sem amor, que é o que Deus faz, correção com amor. Então, e essa vontade de Deus, ele deixa muito clara no texto, né? É vontade dele que a gente seja cada vez mais próximo dele. Então, às vezes a gente fica revoltado com algumas coisas que acontecem na vida e que muitas vezes Deus está falando, vem para cá, e a gente quer ir para lá, e a correção vem e a gente fica teimoso e às vezes murmurando e reclamando. Então, o ser cristão é isso aí também. É essa condição, é ver e entender que Deus está corrigindo por amor, para que cada vez mais esse relacionamento se torne mais próximo, mais íntimo também, né? E nesse relacionamento com Deus, além da gente ter esse relacionamento próximo, né? Esse relacionamento tem que ser firme também. Mas não é firme de
É claro que daqui a pouquinho a gente vai estar falando no relacionamento de segurança, tá? De sentir-se seguro. Mas essa firmeza é saber no que se baseia esse relacionamento que a gente tem com Deus. Ele não está baseado em possibilidades, hipóteses. Não, esse relacionamento ele é firme porque ele é baseado num Deus que não muda e que nos traz uma segurança da atitude dele, e ele fala isso conosco. Então, como um pai amoroso que tem esse relacionamento íntimo, ele nos dá essa segurança de que a gente vai estar com ele e ouvindo o que ele tem para nos dizer. Então, é um relacionamento firme, baseado também em várias promessas que Deus nos faz, né? Às vezes a gente fica inseguro, achando que se baseando nos nossos sentimentos, nas nossas percepções, e muitas vezes esquecendo de que Deus está constantemente conosco. E Ele tem essas promessas para nós. Então, é um Deus que não vai nos abandonar. E nessas promessas, aí eu queria ver com vocês alguns textos desse relacionamento firme de Deus para conosco, que nos faz sentir seguros com relação a esse relacionamento com Deus. Então, em relação a isso, tem um livrinho aqui, que é um livrinho fantástico. Eu não sei quantos conhecem, mas é um livrinho, não sei se vai dar para todos verem, Cristianismo Básico, do John Stott. Tá? É um livro excelente, sensacional. E aqui ele fala dessa firmeza do nosso relacionamento. Aonde está baseado esse nosso relacionamento com Deus? Então, nas promessas de Deus para a gente. Vamos ver algumas dessas promessas de Deus para a gente. A primeira está lá em João 6:37. Quem achou pode ler, gente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é uma primeira promessa. Quem está dizendo isso para a gente é Cristo. Então, esse relacionamento ele é firme porque ele está baseado nessa promessa. Então, a gente tem que ter proximidade, intimidade com Deus e saber que Ele está conosco e que Ele jamais nos lançará fora, né? Muitas vezes a gente está aí preocupado, cheio de angústias, né? Mais uma promessa de Deus. João 10:28. Quem achar, por favor, leia. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Maravilha, né, gente? Que tranquilidade que isso traz para a gente. Saber que Jesus está com a gente, Ele está segurando a nossa mão e não vai deixar que ela escape. Mesmo que por muitas vezes, é que nem o filho teimoso, né? Você está indo para algum lugar, segurando a mão, às vezes está até quase torcendo o braço do filho para fazer ele ficar perto de você, porque você está vendo a situação ao redor. E é exatamente isso que Cristo faz com a gente. Ele nos segura, Ele não deixa que nada
nos afaste dele. E aí tem um ponto importantíssimo que a gente precisa estar lembrando. Uma vez salvo, perde a salvação? Uma vez eleito de Deus, Deus pode falar assim, não quero mais você? Não, isso é uma promessa de Deus. Uma vez eleito, sempre eleito. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez com Cristo, sempre por Cristo, com Cristo. Mas o que a gente vê muitas vezes é que o que a gente faz em termos de comportamento, aí sim a gente precisa ver o nosso lado, né? Muitas vezes o nosso comportamento de autoconfiante, arrogante. Quantas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, entende tudo e quer seguir com os próprios passos, o nosso caminho. Aí muitas vezes desviando do caminho de Deus, pecando. Então, o que o pecado vai fazer aí? Uma vez salvos, quer dizer que a gente não peca mais? O pastor já disse isso numa das 2 últimas aulas aí. Infelizmente, a salvação não quer dizer que a gente não peque mais. E é isso que a gente tem que fazer nesse ser cristão. Estar junto a Deus, corrigindo a nossa trajetória, aceitando essa transformação que Ele está produzindo na nossa vida e mudar o nosso caminho em concordância com Ele. Porque toda vez que o pecado vem, ele está quebrando a nossa comunhão com Deus. E isso precisa ser restaurado. Então, Cristo é muito claro nesse texto. Ele fala, eu não vou largar da sua mão, por mais que você tente. Mas muitas vezes a gente tenta e peca. E essa comunhão é quebrada. E aí o que a gente precisa fazer para restaurar essa comunhão? É pedir perdão. É que nem relacionamento de pai e filho. O filho desobedece, o pai fica bravo, dá bronca, e ali o filho depois reconhece que realmente o pai está correto, está certo, e vai pedir perdão. Então, essa comunhão foi restabelecida, né? E volta esse relacionamento íntimo. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou distante de Deus. Porque nós mesmos quebramos essa comunhão com Deus e a gente precisa retomá-la. Como é que vai retomar? É fazendo uma autoavaliação, pedindo perdão, se aproximando de novo de Deus. A gente é que desviou o caminho, porque Ele não se desviou da gente. Como Jesus disse aqui, eu não vou largar da sua mão, por mais que você tente largar da minha. Uma outra promessa exatamente nesse sentido. Aí a gente tem 2 textos. Mateus 28, 20. E alguém, por favor, abra Hebreus 13, os versículos 5 e 6, por favor. Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5 e 6. Pode ler Hebreus? Pode ler, por favor. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso aí. Então, ele não solta da nossa mão, ele não nos abandona e não nos deixa em necessidades também, né? Hebreus. Se alguém achar antes de mim... Eu li Hebreu. Ai, desculpa, então, Mateus. Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso. Então, mais uma vez, a promessa de Deus. Então, esse nosso relacionamento firme não é firme por nossa causa.
é firme por causa das promessas que Deus tem para conosco, das promessas que Ele fez. E mesmo como a gente estava falando, né, a gente desvia do caminho, a gente muitas vezes cede às tentações. Tem uma outra promessa de Deus nesse sentido também. 1 Coríntios 10, 13. Quem achar, por favor, pode ler. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Cristo nos recebe, nos segura com a sua mão. Mesmo que a gente tenta soltar, Ele não vai soltar a nossa mão. Ele não nos abandona e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, é um Pai que está muito próximo, nos guardando, nos protegendo e também nos livrando, né? Porque se Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças, vocês já pararam para pensar hoje de quantas coisas Deus já nos livrou hoje, nesse começo de dia? É isso que esse versículo aqui também fala, né? Ele nos livra de tentações que muitas vezes seriam maiores do que nós e que nos desviariam do seu caminho e nos prejudicariam muito. E Deus está ali atento. E uma outra promessa maravilhosa, 1 João, capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessa maravilhosa essa, né? De ser cristão, não... É claro que a gente deveria estar atento ao nosso caminho e estar cada vez mais parecido com Cristo. Mas Deus nos conhece tão bem que Ele vigia para que as tentações não sejam maiores do que a gente possa suportar, do que as cargas sejam maiores do que o ombro possa carregar. E, além disso, mesmo errando, Ele está sempre pronto a perdoar. Basta que a gente se achegue a Ele para pedir perdão. Então, uma promessa maravilhosa. E como cristãos ainda, uma característica do cristão, e que isso aí vai ser até uma obrigação nossa, é de crescer na vida. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais desse crescimento, né? Mas, para crescer, é que nem a criança, quando nasce, ela tem que aprender. Os pais estão ali ensinando, mas muitas vezes essa criança tem que tomar algumas atitudes, não na presença do pai terreno, vamos dizer assim. E ele tem que pensar e tomar a atitude correta, né? E o cristão também tem que ser assim, tomar uma atitude correta. E Deus tem uma promessa disso, nesse sentido, para a gente também, que é de nos dar sabedoria, para que as nossas decisões sejam corretas, adequadas, em conformidade com a vontade dele, né? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Exatamente. Então, para quem está angustiado com esse crescimento, Deus não só nos conduz, está conosco o tempo todo, enviou seu Espírito para estar nos orientando, falando conosco, nos corrigindo, perdoando, e quando a gente precisa, a sabedoria Ele nos dá sem cobrar nada. Basta perdão e sabedoria, basta que a gente peça a Deus e Ele nos dará, né? E além de deixar essas promessas escritas para a gente, né, na palavra dele, tem 2 outros textos aqui que são extremamente importantes também, que além dele deixar escrito para que a gente não perca de vista essas promessas dele, através do Espírito, Deus fala conosco também. Muitas vezes a gente está angustiado, coloca esses motivos de angústia em oração, e a gente vê que a nossa mente vai clareando e a gente vai começando a ver decisões, soluções por caminhos corretos, com atitudes corretas. E isso é Deus, através do seu Espírito, falando conosco. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 5:5, e depois no capítulo 8, nos versos de 15 e 16. Então, começando por Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, Deus nos dando o Espírito Santo pelo amor que ele tem. E esse Espírito está conosco para quê? Só para fazer companhia? Não, é para nos orientar mesmo, para nos dar discernimento, para aplicar na nossa vida essa sabedoria que nós estamos pedindo de Deus. Então, é ele que vai nos dar discernimento e nos mostrar o caminho. E é mais ou menos isso que está lá em Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito claro, né, gente? Então, Deus fala conosco como filhos através do seu Espírito, né? E não um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, de amor, né? Essa relação de pai e filho, né? Deus nos adota, mas não é aquela adoção, como muitas vezes a gente vê e até escuta histórias, né, de algumas adoções. Não, Deus nos adota em amor, como filhos verdadeiros, e por isso nós temos essa liberdade de chegar ao Pai. E esses textos, eles nos mostram que o Espírito está testificando essa filiação. Nós somos mesmos filhos de Deus. Então, isso é uma marca registrada em nós. Nós temos um carimbo de filhos de Deus. E esse carimbo é o Espírito Santo conosco, nos ajudando e nos guiando também. E, como eu já tinha dito antes, né, essa vinda do Espírito, esse encaminhamento de Deus para a nossa vida, o Espírito vem para morar conosco, fazer habitação em nós e promover mudanças na nossa vida. Então, ele vem habitar em nós. Então, tem um versículo que eu gosto muito, está lá em 1 Coríntios,
Só um segundo, gente. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é 1 Coríntios 6, 9. Ou é 9, 6. Agora eu perdi o meu papel aqui. 6:9 é esse. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, e aí continua no 10. Então é o 9, Acho que não é esse, não. Então é o 9, 6, desculpa. 9:6, ó. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Espera aí. Deixa um pouquinho que eu já acho esse versículo, mas o que vem, mostra também do Espírito habitando em nós, a gente já leu um deles, que é na primeira carta de João, 1:9. Mas agora nós vamos ler o segundo texto, que é o capítulo 2, os versos 1 e 2. Então, essas mudanças, essas transformações que o Espírito faz na nossa vida. 2:1-2 de 1 João? Isso. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso. Então, esse é o Espírito habitando em nós, transformando a nossa vida, colocando a necessidade do perdão, e o Pai sempre pronto a nos receber, refazendo essa comunhão que foi perdida aí pelo pecado, né? Então, a gente falou de um relacionamento muito próximo de filhos, esse relacionamento firme, baseado em Deus, nas suas promessas, e a gente tem um relacionamento seguro também, que é um relacionamento, como eu já falei antes, é um relacionamento permanente. Alguém aqui deixou de ser filho do seu pai porque brigou com o pai, porque discutiu com o pai? Claro que não. Nasceu, tem a genética dele. Então, nós temos a genética de Deus. Se não direta, mas sim através de Cristo. Então, nós somos filhos e isso é seguro para a gente. Em Romanos 8, os versos 38 e 39, falam um pouquinho dessa segurança que a gente tem, desse relacionamento permanente, que a gente jamais será repudiado, Deus nos afastará dele? Claro que não. Então, esse relacionamento permanente com Deus. Pode ler quem achou, por favor. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso, né, gente? Lindo demais. E essa é a nossa segurança. Não existe o que nos separa de Deus. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir. Isto Deus já deixou claro para a gente. Eleito de Deus, sempre eleito. Salvo por Cristo, sempre salvo. O que a gente faz é, muitas vezes, por culpa nossa, perder a comunhão. Mas a gente precisa restabelecer essa comunhão pedindo perdão. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, essa marca registrada do Espírito em nós, nos conduzindo, e essas promessas de Deus, e essa proximidade,
Tem privilégio maior do que isso, gente? Da gente ser chamado filho de Deus, ter a certeza que Ele está conosco e não vai nos deixar, mesmo que a gente peque. E Ele está ali, ansioso, esperando para que a gente restabeleça o contato com Ele, essa comunhão, pedindo perdão. Né? Mas, tudo muito lindo, muito... uma história muito feliz, mas a gente sabe que tem o outro lado que compete a nós também. Então, a gente tem privilégios imensos aí, registrados na palavra de Deus, através das suas promessas. Mas a gente também tem obrigações, né? E, bom, dá mais um tempinho ainda aí, gente, que... vamos tentar, pelo menos, começar a falar das responsabilidades. Se o tempo não der, aí numa próxima oportunidade a gente termina. Mas nesse livro que eu falei para vocês aqui, do John Stott, ele fala, num dos capítulos que ele tem, que é o Sendo Cristão, ele deixa uma frase aqui que resume mais ou menos um pouco esses privilégios que nós temos, que é assim, olha, o que o John Stott diz. Somos justificados apenas uma vez, mas precisamos ser perdoados todos os dias. Então, é um resumo desse relacionamento. Nós já estamos com o Pai Eterno. Nós já temos permissão de chamá-lo de Pai, um relacionamento muito próximo, baseado nele mesmo, não em nós. Esse relacionamento não se baseia nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são voláteis. Quantas vezes passa na nossa vida situações em que hoje eu estou crente, cristã, amanhã aconteceu alguma coisa, pronto. A minha segurança foi, se eu estiver baseada em mim, nos meus sentimentos. Por isso que a gente não pode esquecer dessas promessas de Deus. E, inclusive, nessas promessas, a linha de baixo, né, nesse livro do John Stott, ele fala assim, memorize isso, grave isso na área do seu coração que você mais utiliza, para que você jamais esqueça desse privilégio de ser filho de Deus. Né? Mas somos justificados, consequência disso, nós somos salvos, nós nascemos de novo, mas a gente não vê criança sendo criança eternamente, se bem que tem algumas pessoas que são crianças eternas, né? Mas para o cristão não pode ser assim. Então, o cristão precisa crescer, então, desenvolver as suas obrigações como cristão. Então, essas responsabilidades. E essas responsabilidades dizem respeito tanto a Deus, né, ao mundo e a nós mesmos. Então, nós vamos começar vendo aí um pouquinho dessas responsabilidades com Deus. Vamos abrir lá em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Pode ler. Desejar. Continua, Samuel. Vai, Rutinha, vai. Vai lá, Samuel. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Isso aí. Então, a gente começa na vida nova, no novo nascimento, como crianças.
e recebemos o alimento espiritual para que a gente possa crescer e dar frutos também, e ser um cristão genuíno, né? Então, nós somos aceitos, como deu a hora, gente, acho que eu vou parar por aqui, e a questão das nossas responsabilidades, não que eu me esqueça dela, mas a gente vai ter uma outra oportunidade, se Deus quiser, de continuar daqui e aprofundar um pouquinho nessas responsabilidades, tá? Eu queria deixar aqui, para quem gosta de ler, como eu já falei, esse livro, eu gosto muito dele. Cristianismo Básico, do John Stott. É um livro excelente. Isso seja para um cristão novo, para um cristão velho, para um cristão no meio do caminho, para um cristão que está com a comunhão quebrada também. É maravilhoso esse livro, com lições espetaculares e com orientações. Que isso é uma coisa que a gente tem que, como uma das nossas obrigações, né? No crescimento, quando a gente for falar do crescimento, dessa obrigação de crescer como cristão, a gente tem a Bíblia como a nossa regra de prática e fé. Mas a gente tem alguns outros livros também que são bons. A excelência é a Bíblia, mas existem outros livros que também nos auxiliam muito em relação a como ser um cristão verdadeiro. Então, para não quebrar o que o pastor estava falando, né, da nossa alegria de ir morar no céu, mas como nós não estamos lá ainda, a gente precisa exercer essa nossa cidadania terrena como verdadeiros cristãos, né? Algum comentário? Alguma sugestão? Sim. Sara, a aula estava maravilhosa, minha Muito querida. obrigada. Pode continuar. Valeu, hein? Obrigada eu, mesmo. gente, pela paciência de ouvir. Então tá. Então, para a gente encerrar, quem não votou ainda, por favor, vote como cristão, como responsável, né? A nossa trajetória cristã aí também, a eleição, os nossos governantes são colocados por Deus, então a nossa responsabilidade é muito maior ainda, né? Então, vamos orar para encerrar a nossa aula, e muito obrigado pela presença, pela paciência de todos. Rutinha Castelnovo, você ora para a gente encerrar essa aula, por favor? Senhor, nós estamos na tua presença e te agradecemos pela essa aula muito boa, pela Sara que preparou cuidadosamente e tem até mais material. Isso é muito confortante para nós, porque durante uma semana a gente leu em casa, mas esse resumo, esse modo de chamar a atenção da gente para as suas coisas é excelente. Te agradecemos pela igreja, pelo fato de podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, e te agradecemos pelo teu grande amor, pelo perdão dos nossos pecados, sabendo que o Senhor tem tudo em suas mãos e o comando está com o Senhor. Nós depositamos a nossa confiança em Ti. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. E amém. Vou imitar um pouquinho aqui o pastor, gente. Como ele sempre agradece a todos, eu mais ainda preciso agradecer a todos. A Adriana, a Cecília, que estava aí desde o início, desculpa, mas tem uma tagarela aqui do lado. A Uda, a Leda, Marçal, que está aí gravando, pode interromper a gravação, Marçal, Marfisa, Regina, o Renê, a Ruth Castelnovo, a Ruth de Oliveira, o Samuel e a Terezinha. Muito obrigada pela... Doutora Sara, o pastor Alexandre mandou um abraço. Deixa eu dar o recado, senão depois ele cobra, viu? Muito obrigada. Esse abraço é muito querido, muito bem-vindo. Gente, um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe e nos dê muita sabedoria nesse dia também. Para você também.
Amém. Para você. Amém. Obrigada. Bom Você é domingo. maravilhosa. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Tchau. Bom domingo a todos.